Então é isso, galera. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão, a mais uma live aqui no canal da Dariagro. Eu sou o Renner. Para você que já está aí com a gente, né? Sejam muito bem-vindos. A gente sempre aguarda um pouquinho aí no começo do aulão, porque tem uma galera que vai entrando. Então, para você que entrou pelo nosso grupo lá do WhatsApp, ou pelo Instagram, Facebook, Telegram, por qualquer uma das nossas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Beleza? Para você que já está aqui, peço para que você já deixe seu like, o like ajuda muito a gente, faz com que o YouTube ele entregue essa live, essa aula para mais pessoas estarem aqui acompanhando com a gente. Além disso, caso você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se inscrevendo aqui no canal, você vai ter acesso aí a todos os nossos conteúdos, né? Tem as nossas aulas semanais aqui toda quarta-feira, tem diversos vídeos que a gente lança aqui, tem os videozinhos no formato de shorts, né? Que são os vídeos mais curtos e muito mais. E também tem a nossa aba que tem tanto a parte aba de comentários aqui embaixo quanto o chat aqui do lado. Então, fica à vontade para estar deixando no chat uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão, uma opinião, né? Com respeito sempre, mas fiquem à vontade. Ok? E aproveitando que vocês já estão aí, deixem aí no chat da onde que vocês estão falando, qual que é a profissão de vocês, se vocês são produtores rurais, técnicos, agrônomos, deixem aí que a gente quer saber. Tudo bem? Acho que o pessoal já foi entrando, então eu vou me apresentando. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei nas mais diversas áreas aí do agro. Eh, Hoje atuo na parte de nutrição de solo e nutrição de plantas, e baseado nisso, baseado nessa experiência que eu já tenho, tanto na parte de solo e também de plantas, eu vou estar falando aí de um tema muito pedido, muito bacana, que é sobre os cálculos de adubação e calagem. Então, para você que tem interesse em saber quais são os principais cálculos que envolvem aí o processo de adubação e calagem, fica aqui com a gente que, que a gente vai estar falando aí de uma forma bem didática, bem simples e com certeza você vai sair dessa aula aí eh, sabendo fazer aí todos os cálculos de uma forma bem simples. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Basicamente, a adubação e a calagem, elas são práticas essenciais para garantir a fertilidade do solo e, consequentemente, o sucesso na produção agrícola. E o solo, ele é a base da produção agrícola e a sua saúde, ela está diretamente relacionada com a capacidade das plantas de se desenvolverem de uma maneira mais adequada. Antes de estar dando continuidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre o certificado de participação. Como vocês podem estar vendo aqui no título, né? Essa é uma live com certificação, um aulão com certificação. Então você que está aqui com a gente pode estar solicitando o seu certificado de participação, que é esse que está constando aqui na tela. Então tem para você que já está no grupo lá do WhatsApp, né? No grupo das aulas semanais, é muito simples. É só estar aguardando aí o final aqui do aulão que a gente vai estar disponibilizando lá o formulário, é só estar preenchendo ele, ok? Para você que ainda não está no nosso grupo lá de WhatsApp, é muito simples. Primeiro link aqui na descrição. A gente vai disponibilizar o link do nosso grupo do WhatsApp. Você vai acessar esse link, entrar no nosso grupo lá do WhatsApp e no final da aula a gente vai estar disponibilizando o formulário para você estar preenchendo e solicitando o seu certificado, que é esse daqui. Lá no formulário vai pedir o seu nome, vai pedir seu CPF e também vai pedir uma informação muito importante que é um código, o código da aula, que é um método de segurança que a gente utiliza. Tudo bem? E esse código a gente disponibiliza no final aqui do aulão. Beleza? Então acompanhe o aulão até o final, a gente vai disponibilizar esse código. E aí lá no formulário vai estar pedindo lá código da aula. E você vai escrever esse código que eu vou estar mostrando aí no finalzinho do aulão. Beleza? Então, muito simples. Bora lá. Nesse primeiro tópico, eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da adubação e da calagem.
Basicamente, a adubação ela tem como objetivo principal estar fornecendo ali ao solo os nutrientes que são necessários para o crescimento das plantas, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo, o potássio, além de outros micronutrientes que também são muito essenciais. Já a calagem, ela é a prática de aplicação do calcário no solo para estar corrigindo a acidez desse solo, o que é fundamental para estar otimizando ali a disponibilidade de nutrientes para as plantas e também estar melhorando a estrutura do solo. Basicamente, então, as diferenças principais é que a adubação ela corrige deficiências nutricionais no solo, melhora a produção e também a qualidade das culturas. Já a calagem, ela neutraliza a acidez do solo, aumenta a disponibilidade de nutrientes e também melhora o ambiente radicular. Mas antes de estar dando continuidade aqui, eu vou estar falando sobre algo muito bacana, né, e muito importante, que é sobre a análise de solo. Antes de você realizar o processo de adubação, o processo de calagem, é primordial com que você realize a análise de solo. Com a análise de solo, você vai ter um diagnóstico completo de todas as características físicas, químicas, biológicas do solo e com essas características, com essas informações em mãos, é que você vai ter que conseguir estar seguindo as próximas etapas, que é a interpretação dessas informações e fazer uma recomendação de adubação e calagem e, consequentemente, levar isso a campo, realizando o processo de calagem e também de adubação. E muitas dessas informações presentes por meio da análise do solo é essencial para você estar fazendo os cálculos que eu vou estar mostrando daqui a pouco para você. Então, você que quer se aprofundar mais nessa parte de análise e interpretação de solos, não perca tempo, clique agora no segundo link aqui da descrição, que a gente vai ter disponibilizando um material exclusivo para vocês. Clica no segundo link aqui, você vai ser direcionado lá para o site onde você vai ter todas as informações sobre esse super material. Beleza? Segundo link aqui embaixo. Agora, nesse outro tópico, eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns conceitos que a gente vai usar mais para frente, que são conceitos básicos voltados ao processo de adubação e também de calagem. Começando pela acidez do solo. A acidez do solo ela é medida pelo pH, que varia numa escala que vai de 0 até 14. Solos com pH abaixo de 5,5 são considerados solos ácidos, né? E a calagem ela é necessária a estar elevando esse nível de pH para níveis ideais para a grande maioria das culturas. Geralmente é nível que vai de 6, 6,5 até 7, que é considerado pH neutro, que é o essencial para a grande maioria das culturas. Outro conceito que é a CTC, capacidade de troca de cátions. Então a CTC se refere à capacidade do solo de estar retendo cátions, que são nutrientes ali positivos, como o cálcio, o magnésio e também o potássio. E a CTC ela é um indicador da fertilidade do solo. Outro conceito que é a saturação por bases. A saturação por bases ela indica a proporção de CTC ocupada ali por cátions básicos, como por exemplo o cálcio e também o magnésio, e a calagem ela visa aumentar essa saturação para valores ideais, geralmente acima de 50%. A saturação por bases vai depender muito da cultura que você deseja estar implantando na área. Eu vou estar explicando melhor daqui a pouco para vocês. Agora sim, vamos partir para os cálculos de calagem, onde eu vou estar mostrando aí como está fazendo esses cálculos e a importância deles ali para você estar aplicando a campo. Bora lá. Basicamente, os cálculos de calagem eles são cruciais para estar determinando ali a quantidade correta a ser aplicada ali de calcário, assegurando que o pH do solo ele seja ajustado para níveis ótimos para realização de um cultivo. E o cálculo da necessidade de calagem, o NC, ele pode ser realizado utilizando diferentes métodos, né? Sendo dos mais comuns o cálculo baseado
na saturação por bases. Então, basicamente, existem aí diferentes métodos de cálculos e o que a gente vai estar utilizando hoje é um método simples e é muito eficiente, que é por meio da saturação por bases. Então, basicamente, essa é a fórmula. A gente vai se basear no cálculo totalmente em cima dessa fórmula. Você que deve estar olhando, deve estar falando: nossa, o que, que é essas letras, esses termos, NC, CTC, PRNT, V2, V1? Fica tranquilo que eu já vou estar explicando detalhadamente o que significa cada um desses termos. Basicamente, essa fórmula é a única que você vai estar utilizando. O NC, que é a necessidade de calagem, aí V2 menos V1 vezes CTC dividido pelo 100. O 100 é um valor neutro, é um valor que vai ser utilizado aqui. Vezes 100, valor neutro de novo, dividido pelo PRNT, que eu vou estar explicando agora o que significa cada um desses termos. Então, NC, igual eu comentei anteriormente, é a necessidade de calagem, que vai ter a unidade de medida em toneladas por hectare. Então, toda vez que eu falar em necessidade de calagem, vai ser em toneladas por hectare. V2 é a saturação por bases desejada, com a unidade de medida em porcentagem. V1, saturação por bases atual, unidade de medida também em porcentagem. CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions, unidade de medida em centimol por decímetro cúbico. E o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total do calcário, com a unidade de medida em porcentagem. Ah, mas ainda eu não entendi direito o que é o V2, o V1, o que é saturação por bases. Fica tranquilo que eu vou estar comentando para vocês agora. NC, então, igual eu falei, é a necessidade de calagem em toneladas por hectare, basicamente a quantidade de calcário que precisa ser aplicada por hectare para estar corrigindo a acidez do solo, ajustando o pH para um nível adequado de cultivo. O V2. V2 é a saturação por bases desejada, então é a porcentagem de saturação por cátions básicos, como por exemplo o cálcio e o magnésio, que se deseja alcançar no solo após a aplicação do calcário. E essa saturação por bases, né, eu vou estar sempre chamando de V2, né? Então a saturação por bases desejada, que é o V2, varia normalmente de 50 a 70%. Isso vai depender da cultura que você deseja estar. Vou estar dando alguns exemplos aqui. Basicamente, os 50% é para culturas de cereais e tubérculos. O V2 é de 60%, normalmente são para leguminosas e para cana-de-açúcar. E um V2 de 70%, normalmente são para hortaliças, café e também para frutas. Falei do V2, agora o V1. O V2 é a saturação por bases desejada, é o que você deseja alcançar. Já o V1 é a saturação por bases atual, é o que você tem no momento no solo. Então é a porcentagem atual de saturação por cátions básicos presentes no solo antes da aplicação do calcário. Agora a CTC. CTC, capacidade de troca de cátions, que é em centimol por decímetro cúbico, vai se referir à capacidade do solo em estar retendo e também trocando cátions, que são os nutrientes carregados positivamente, e é uma medida de fertilidade do solo presente no solo antes da aplicação do calcário. E o último termo aqui, que é o PRNT. O PRNT é o poder relativo de neutralização total do calcário, que é a unidade em porcentagem, e ele indica a eficiência do calcário em estar neutralizando a acidez do solo, levando em consideração a pureza e também a granulometria do produto. Então, cada tipo de calcário vai ter um PRNT específico. Normalmente é um que fica na faixa entre 80 a 90%. Então é muito importante ao estar adquirindo um, um calcário, saber qual que é o PRNT desse calcário. Aí, baseado em toda essa explicação, a gente volta novamente para a fórmula. Agora é mais fácil estar compreendendo, porque a gente sabe que o NC, necessidade ali de calagem, né? V2, a saturação por bases desejada,
V1, saturação por bases atual, CTC, que é a capacidade de troca de cátions, e o PRNT, poder relativo de neutralização total. Lembrando que o 100 ali, tanto ali no PRNT quanto nessa primeira, é um valor neutro que a gente utiliza para estar fazendo a fórmula. Ok? Para estar facilitando, eu vou estar mostrando aí alguns exemplos para uma melhor compreensão de vocês. Ok? Então, bora lá. Então, o primeiro exemplo que é, suponha que o solo ele tem uma saturação por bases atual de 30%, ou seja, a saturação por bases atual, o V1 do solo, ele é 30%. Ele tem uma CTC de 12 centimols por decímetro cúbico e o objetivo é elevar essa saturação, que é de 30%, para 60%. E o calcário disponível, o calcário que você adquiriu, ele tem um PRNT de 80%. Então, irmão, você pega todas essas informações e joga na fórmula. V2, qual que é o V2? O 60%, que é a saturação que você quer atingir. O V1, 30%, que é a saturação atual. E o 12, que é a CTC atual do solo. Dividido por 100, vezes o 100, novamente, que são os valores neutros, e dividido por 80, que é o PRNT do calcário que você adquiriu. Então, jogando na fórmula, 60 menos 30, 30, vezes 12, dividido por 100, vezes o 100 dividido por 80, 1,5. O resultado, 4,5 toneladas por hectare. Então, para você que quer elevar a saturação por bases do seu solo de 30 para 60%, com uma CTC de 12 e um PRNT de 80%, você tem que aplicar cerca de 4,5 toneladas por hectare desse calcário no seu solo. Dando um segundo exemplo agora, só para fixar bem, para um solo com uma saturação por bases atual de 40%, uma CTC de 15 centimol por decímetro cúbico e o objetivo de atingir 70% da saturação por bases, ou seja, 40, você quer atingir 70, com um calcário de PRNT 90%. Basicamente, você joga na fórmula também. V2, que é 70%, o que você quer atingir, menos V1, que é o 40%, saturação atual, vezes 15, CTC do solo, dividido pelo 100, valor neutro. Fechou parênteses, vezes 100, valor neutro, dividido por 90, que é o PRNT. Então, 70 menos 40, 30, vezes 15 da CTC, dividido por 100, vezes 100, dividido por 90, que é 1,11, que resultou em 5,0 toneladas por hectare. Então, basicamente, para um solo com uma saturação de 40, em que você quer atingir 70, você tem uma CTC de 15 centimol por decímetro cúbico e um calcário de PRNT de 90%, o correto é estar aplicando cerca de 5 toneladas por hectare desse calcário no seu solo. A gente está falando bastante sobre a questão da recomendação de adubação e calagem, né? A importância desse aspecto e como está facilitando esse processo. Então, para isso, eu deixo uma dica muito bacana para vocês, que é sobre as planilhas de recomendação de adubação e calagem. Então, você que quer facilitar todo esse processo para estar realizando ali recomendações de adubação e calagem, você que é produtor rural, você que é técnico, agrônomo, estudante, você que tem aí quer transformar os resultados de uma análise em uma recomendação completa de adubação e calagem para qualquer tipo de plantio, não perca tempo, clica agora no terceiro link aqui da descrição. Clicando no terceiro link, você é direcionado lá para o nosso site, onde você vai poder estar adquirindo ali as suas planilhas. São planilhas totalmente automatizadas, fáceis ali de você estar mexendo. Basicamente é só colocar os valores obtidos pela análise de solo que ele vai gerar toda a recomendação para você. Beleza? Então, acesse o link aqui na descrição. Falamos do cálculo de calagem, bora lá agora para os cálculos de adubação, que são mais simples. Basicamente, os cálculos de adubação eles são igualmente importantes e eles garantem ali com que as plantas elas recebam os nutrientes necessários nas quantidades corretas. Para isso, peraí,
Agora sim. Para isso, utiliza-se a análise de solo em conjunto com as exigências nutricionais da cultura e também a eficiência do fertilizante. Vou estar mostrando para vocês a fórmula agora. Basicamente é uma fórmula bem mais simples ali que a de calagem. É Q, que é a quantidade de nutriente a ser aplicada. Eu vou estar comentando melhor mais para frente. Necessidade da cultura menos disponibilidade no solo dividido pela eficiência do fertilizante. Então é basicamente isso. Necessidade da cultura menos disponibilidade no solo dividido pela eficiência do fertilizante. Está explicando melhor agora, basicamente o que, né? A quantidade de nutriente a ser aplicada, unidade de medida, quilos por hectare, então diferentemente do calcário, que era em toneladas por hectare, essa questão do adubo vai ser em quilos por hectare. Necessidade da cultura, a exigência total da cultura pro ciclo desse nutriente, também em quilos por hectare. Disponibilidade no solo, que é a quantidade disponível desse nutriente já presente no solo, também em quilos por hectare, e a eficiência do fertilizante, que é o percentual de aproveitamento do nutriente pelo solo, que é a unidade de medida em porcentagem. Vou estar dando alguns exemplos agora para estar facilitando aí para vocês. Começando pelo um exemplo de adubação fosfatada para soja. Então, basicamente, vamos dar um exemplo aqui. A soja ela necessita de 60 quilos por hectare de fósforo durante todo o seu ciclo. Necessidade da soja é de 60 quilos por hectare. E o solo atual, o solo que você está trabalhando, ele possui 20 quilos por hectare disponíveis. Esse valor você obtém por meio da análise. E a eficiência do fertilizante fosfatado é de 50%. Então, basicamente, você pega essas três informações e joga na fórmula. 60, que é a necessidade, menos 20, que é o presente atual no solo, né, que é a disponibilidade no solo, dividido por 0,5, que é a eficiência do fertilizante. O 0,5 é referente aos 50%. Então, por exemplo, se fosse 10%, seria 0,1. Se fosse 70%, 0,7, 25%, 0,25 e por aí vai. Então, jogando na fórmula, basicamente deu 80 quilos por hectare. Ali está nitrogênio, no caso é fósforo. 80 quilos por hectare de fósforo durante todo esse ciclo. Vou dar dando um outro exemplo para vocês, que é em relação à adubação nitrogenada para a cultura do milho. Vamos suponhar que a cultura do milho ela necessita de 180 quilos por hectare de nitrogênio para atingir o potencial de produção desejado. A análise do solo ela indica que atualmente existe 40 quilos por hectare de nitrogênio disponível e a eficiência do fertilizante nitrogenado utilizado é de 60%. Então você vai pegar essas três informações, os 180 quilos por hectare, que é o desejado, o 40 quilos por hectare, que é o atual, e os 60%, que é a eficiência, e jogar na fórmula. 180 menos 40 dividido pelo 0,6. Lembrando que o 0,6 é referente ao 60%, que deu 233,33 quilos por hectare de nitrogênio. Então, essa é a necessidade de nitrogênio durante todo o ciclo do milho. Então, viu que é bem simples aí, é um cálculo até mais simples que o cálculo do calcário. E aí você vai fazer isso baseado em todos os nutrientes que você deseja estar trabalhando para a sua cultura. Antes de estar dando continuidade aqui, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é você que deseja saber tudo sobre a parte de manejo do solo, como está trabalhando o solo de uma maneira ideal, processo realmente de correção do solo, de adubação do solo, manejo do solo, né? Aração, gradagem, subsolagem, como deixar um solo totalmente fértil para a realização de um plantio. Não perca tempo, solicite já a sua apostila de manejo do solo. Vai estar com o quarto link aqui na descrição. Você clicando aqui vai ser direcionado lá para nossa loja para você estar adquirindo já a sua apostila. Uma apostila totalmente completa, didática e muito importante para você estar levando aí para todos os lugares. Aqui tem até mais algumas fotos, né,
da apostila, e é uma apostila com bastante conteúdo, com planilhas, gráficos, tabelas, informações ali de uma maneira que você vai conseguir interpretar de forma bem simples e vai ser muito importante para você, ok? Só link aqui na descrição. Agora, para estar finalizando aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre as considerações práticas sobre a adubação e também sobre a calagem. Primeiro consideração é sobre a questão da periodicidade. Basicamente, a calagem ela deve ser realizada com uma periodicidade de 3 a 5 anos, mas isso vai depender muito da cultura. Dependendo da cultura, o recomendado é estar realizando até mesmo anualmente o processo de calagem. Mas, em grande parte das culturas, ali 3 anos é o suficiente. Enquanto a adubação ela pode ser realizada anualmente ou conforme o ciclo da cultura. Acompanhamento. É essencial estar monitorando a evolução do pH do solo e também dos níveis de nutrientes através das análises regulares para estar ajustando ali as práticas de manejo conforme necessário. E a eficiência. O uso de técnicas como adubação em linha ou então fertirrigação pode estar aumentando a eficiência do uso dos fertilizantes, reduzindo custos e também impactos ambientais. Com isso, a realização correta dos cálculos de adubação, dos cálculos de calagem é fundamental para o sucesso agrícola. Essas práticas, quando bem executadas, garantem um solo saudável, maximizam a produtividade e também contribuem para a sustentabilidade da produção agrícola. E com isso, a análise de solo ela é o ponto de partida para qualquer recomendação de adubação e calagem, e o acompanhamento constante é necessário para estar garantindo que o solo continue a fornecer as condições ideais para o crescimento das plantas. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da nossa live, do nosso aulão. Espero que tenham conseguido compreender todos os aspectos voltados à parte de cálculo. Qualquer dúvida que tenha surgido, peço para que deixem aqui nos comentários que a gente vai estar buscando responder. E em relação à questão da certificação, o código é esse que está aí na tela, que é o cálculo. Então eu falei lá no começo que para preencher o formulário é necessário de um código que a gente ia disponibilizar agora, e o código é a palavra cálculo, cálculo com letra maiúscula mesmo. Então a gente vai estar disponibilizando agora lá no grupo o formulário para você, deixando lá. Aí você preenche o nome, o CPF, com o código, com essas informações. E a gente vai estar encaminhando no seu e-mail também, né? Porque a gente vai estar encaminhando para o seu e-mail. E muita atenção ali, ter muita atenção e cuidado ali ao estar preenchendo, né? Para não estar errando o nome, o CPF e também o seu e-mail para a gente estar mandando ali de forma correta para vocês. Beleza? Então, reforçando, o código é a palavra cálculo. Então é isso, galera. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.